na sequência da reportagem sobre o uso da tração animal na moderna produção de café, vamos ver o que está na base do sistema de cultivo dessa fazenda que o Nelson visitou na Serra da Canastra. Ellen, imagine um pé de café pelo avesso. Para entender os efeitos da alta gessagem, conheça agora quem inspirou a ideia. Olha, é uma aula de fisiologia de solo e de planta. Numa das ocasiões em que visitamos a fazenda, estava no pique da estiagem. Vegetação seca, paisagem pendendo para o cinza. Os cafezais vizinhos sentindo bastante, com a folhagem meio sem vida, amarelada. No entanto, os talhões, conduzidos do jeito que estamos vendo, se apresentavam saudáveis. Um verde intenso, tanto o café como o capim entre leiras. Compare aqui a diferença, olha. Parece até que é lavoura irrigada, né? E, na verdade, não deixa de ser. As plantas estão se auto-irrigando, buscando água no subsolo de uma região para a qual antes ninguém dava nada. Para descrever como essas terras seriam pobres e impróprias para a agricultura, antigamente se dizia que no Cerrado até essa uva passava fome. Uma das pessoas que contribuíram para desmistificar essa ideia foi o agrônomo José Pérez Romero, cafeicultor, pesquisador por conta própria e consultor, mentor do Alessandro nesse sistema que estamos mostrando. Qual é a mágica do gesso? O que ele faz no solo para que a gente tenha esse resultado extraordinário que a gente vê aqui? Ele procura as argilas dispersas que estavam entupindo os poros, certo? E granula, procura. Com isso abre uma porosidade muito maior, que antes era muito baixa e que a raiz tinha tremenda dificuldade de atravessar. Pelas explicações do professor Romero, dá para entender que o gesso age como um escultor. Ao penetrar na terra dura e empedrada, ele vai abrindo orifícios, reconfigura as camadas do subsolo. E um ótimo solo, relembro, é 50% de poros com água ou ar. Certo. Quer dizer, os dois elementos fundamentais para as raízes, água e oxigênio. O solo poroso, floculado, passa a funcionar como uma esponja. A chuva que cai fica retida pelo capim e vai penetrando devagar, encontrando abrigo para se acomodar. O terreno vira uma espécie de caixa d'água. Na verdade, enquanto todo mundo está olhando para o céu, buscando chuva com São Pedro, o senhor foi buscar lá embaixo, no subsolo. Buscar água lá no fundo. No São Pedro eu não posso fazer nada, né? Com ele eu não posso fazer nada, ele é o que bem entende, né? Mas quando ele joga água eu posso segurar. Segurar água aqui é vital porque, embora a região registre uma ocorrência de chuvas de 1.500 milímetros por ano, no período seco, que vai de maio a outubro, não chove 50 milímetros. Fato que se agrava por causa de um outro fenômeno chamado de evapotranspiração. O vaporzinho que está constantemente saindo do solo e das plantas. Nesta época aqui é ao redor de 3 milímetros por dia. Portanto, 3 milímetros por dia são 30 mil litros por hectare, por dia. Faça a conta. 30 mil litros por 300 hectares, que é o tamanho da fazenda, dão 9 milhões de litros por dia. Vezes 180 dias, dá uma evapotranspiração de 1.620 bilhões de litros no período seco. Isso equivaleria a 150 mil carros-pipa. Como repor essa perda, considerando que em 80% um pé de café é composto basicamente de água? Em 2007, com a seca grave, nós ainda encontramos água a 1 metro, mas tem horas, tem solos que essa água só vai estar a 2 metros. Aí a importância de nós aprofundarmos o sistema reticular o máximo que a gente puder. Quando esse sistema começou, muitos agrônomos, duvidando da prática, perguntaram: será que o gesso não vai levar para baixo todos os nutrientes que ficam na parte mais alta do solo? Bem, entre essas duas leiras, nós pedimos que fosse aberta uma trincheira para a gente ver a parte oculta, a chamada metade escondida da planta. Vamos ver o que está acontecendo no subsolo do cafezal. É uma cabeleira robusta, em cada palmo milhares de raízes e radicelas,
Quem prestou atenção e guardou o conteúdo das aulas de biologia, há de se lembrar que essa ramagem é a estrutura de dois sistemas vasculares chamados de xilema e floema. O xilema bombeia água e nutrientes, a seiva bruta para a fotossíntese lá em cima nas folhas, e o floema traz de volta a seiva elaborada, com glicose, amidos, etc., para alimentar a planta. A raiz não cresce à toa, ela também precisa de comida, ela precisa de carboidratos. Sim. Então ela recebe de volta uma alimentação extraordinária da fotossíntese. Quanto mais raiz, mais bem tratadas, né, mais funcionais, melhor a parte aérea. Gente, você engana fácil. Planta nunca se engana. Se ela desceu até lá, é porque ela encontrou boas condições físicas do solo, encontrando água, oxigênio e nutrientes. A gente está falando aqui que o subsolo tem água. A ideia geral que todo mundo tem de água é o líquido. E aqui nós estamos pisando no seco. Como é que você me prova que tem água aqui dentro? A planta, professor, olha a umidade aí. A umidade faz com que essa argila se aglomere. Se fosse completamente seco, isso aqui era pó. E a umidade é o colante dessas argilas. E a prova final de que não falta água é a planta verde bonita crescendo. Essa é a maior prova. Na fazenda de um vizinho, a título de comparação, nós pedimos também que fosse aberta uma outra trincheira, agora numa lavoura plantada e tocada no modo convencional. O espaçamento é maior e não tem capim entre as leiras. Se chove, forma enxurrada e a água vai embora. E exposto assim, além de a evaporação ser muito maior, o calor degrada o sistema radicular. As pesquisas mostram que quando o solo atinge temperaturas superiores a 32 graus, as raízes mais perto da superfície morrem. O dono, seu Antônio Faria, lamenta o estado do cafezal. No período das águas, o café fica bonito, a coisa mais bonita. É só chegar a começo de seca, já começa a aparecer a deficiência. O aspecto ruim da folhagem reflete a condição do raizame. É curto, olha. Não passa dos 40 centímetros contra os 2 metros e tanto que vimos na trincheira sadia. Sem alcançar a parte úmida do subsolo, a raiz não tem de onde beber, de se alimentar. Quando chegar a época de florada, o que vai acontecer? Se continuar do jeito que tá, Nelson, a possibilidade de perder a florada todinha, né? Né? Já o cafezal do Alessandro não aparenta correr esse risco. Está abastecido, como diz o professor Pérez Romero, que não esconde o orgulho de encontrar num torrão de terra úmida restos do gesso que foi aplicado aqui há 7 anos e que agora está no fundo da trincheira. Está formando esse aglomerado aqui que a raizinha só está feliz aqui ao lado dele. E não é só de água, nutrientes, poros e oxigênio que esse subsolo profundo se enriquece. Há também grande acúmulo de matéria orgânica. Do mesmo jeito que acontece com as folhas e os galhos, a todo momento também tem raiz nascendo e morrendo. A decomposição fertiliza. Quer dizer, temos um solo super orgânico, em cima e embaixo. As plantas estão aí, felizes, produzindo, e os donos parece que estão indo mal de vida. Né? De fato, tanto Alessandro como o sócio dele, Marco Antônio Menezes, não têm do que se queixar. E não é por causa do preço nas alturas, não. É a produtividade. A média das 3 últimas safras, considerando a bianualidade e também somando lavoura nova com velha, é de 43 sacas por hectare. A média no sistema convencional é de 25 sacas por hectare. Na verdade, o que se consegue aqui é quase o mesmo do café irrigado, só que com um custo menor e lucro maior, graças principalmente à tropa de muares, como vamos mostrar no próximo bloco.